Boa noite, meus queridos irmãos, graça e paz. Bom dia. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1. Versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Tenho em minhas mãos a versão Almeida Revista e Atualizada. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Eu gostaria de orar também. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã tão preciosa e o privilégio de estarmos aqui reunidos juntamente com esta igreja tão querida. Venha abençoar, Senhor, a vida dos nossos irmãos, Senhor Deus, e que a Tua palavra venha cumprir o propósito para o qual ela foi designada aqui nesta manhã. Senhor, usa a vida do Teu servo por Tua grande e infinita misericórdia, e que a palavra seja aplicada em todos os corações aqui presentes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, o pastor Edilson já apresentou, disse o nosso nome. Nós servimos a Deus na Igreja Reformada Semente da Vida em Guaratinguetá, São Paulo, uma cidade do interior, uma cidade pequena, e ali o Senhor nos chamou para servi-lo. A igreja nasceu em minha casa em julho de 1997. Eu pastoreio a mesma igreja ao longo desses 27 anos, sendo plantador da igreja, e ali em Guaratinguetá eu conheci alguém à minha altura, e ali nós nos casamos. Estamos casados há 37 anos, sou pai de 3 filhos, tenho 5 netos. Enfim, esse é o currículo que eu creio assim, melhor que um homem pode ter na sua vida, sua família e o seu ministério pastoral. Isso é muito importante. Meus amados irmãos, não vou me estender muito em apresentações. Nós lemos aqui um texto e o que o Senhor propôs ao meu coração é trazer uma mensagem antiga, mas bastante atual para os dias de hoje. Eu quero falar sobre o Evangelho. O assunto da nossa pregação é o Evangelho. Na verdade, o Evangelho, ele é o centro desta igreja, conforme nós cantamos, louvamos ao Senhor, e Cristo está no centro deste Evangelho. Então, o Evangelho é o nosso assunto. Paulo, ele escreve a Epístola aos Romanos aproximadamente no ano 56 depois de Cristo, durante a sua 3ª viagem missionária. Paulo estava na cidade de Corinto, sabemos disso pelas informações na própria Epístola aos Romanos, especialmente nos capítulos 15 e 16, quando há referência a Cencreia, há referência também a Gaio e a Erasto, que era o tesoureiro da cidade de Corinto. Portanto, sabemos que Paulo estava em Corinto quando escreveu esta carta que nós temos em mãos. O assunto da carta é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, especificamente a justificação pela fé. O Evangelho de Jesus Cristo, ele revela a justiça de Deus. Paulo escreve essa carta desejoso de conhecer os irmãos que estavam servindo a Deus ali em Roma. Ele não foi o fundador da igreja
em Roma, mas ele gostaria de conhecer aqueles irmãos. Então, enquanto ele estava em Corinto, em sua terceira viagem missionária, sabemos disso por causa de Romanos capítulo 15, versículo 23, quando ele mostra o desejo de ir a Jerusalém, que seria a sua quarta viagem. Então, Paulo, dali, ele escreve aos cristãos de Roma, mostrando esse desejo de estar ali, compartilhar e desfrutar da companhia dos irmãos e ser edificado também por eles. Quando nós, e eu quero até abrir um parênteses, quando a gente visita uma igreja como essa aqui, que é uma igreja irmã, pensamos da mesma forma, amamos o pastor Edil, sua família, nós trazemos a palavra, mas nós somos edificados também. E eu já tenho sido muito edificado, muito, assim, consolado com a vida de vocês também, com certeza. Vocês podem ter certeza disso. Eu já estou levando muita coisa daqui para a minha cidade. E eu espero também compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem colocado em meu coração. Então, era isso que Paulo queria fazer em Roma, compartilhar dos dons que o Senhor concedeu a ele com aquela igreja, e especificamente em relação ao Evangelho. Paulo, ele era um apóstolo, e ele faz uma introdução que é importante a gente ler um pouco essa introdução, antes de entrarmos especificamente em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, esta introdução, ela faz parte de um padrão que o apóstolo Paulo costumava usar em suas cartas. Ele se apresentava, ele mostrava o motivo de escrever a carta, geralmente ele fazia dessa forma, ele fazia uma saudação, uma ação de graças, e aí ele começava a expor o seu assunto na epístola. Então Paulo inicia a sua carta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra grega usada aqui para servo é doulos. Isso significa que não era um servo qualquer. Doulos, no grego, significa escravo. Em outras palavras, Paulo está usando a mesma palavra grega que ele usa em Filipenses, referindo-se a Cristo, que tomou a forma de servo na encarnação. A palavra usada ali para Cristo como servo é escravo, ou seja, aquele que faz o serviço que ninguém quer fazer. Lá onde eu morava, no quartel, na Escola de Especialistas de Aeronáutica, existe uma prefeitura que ela trabalha apenas dentro do quartel. E aquela prefeitura tem vários funcionários. E eles trabalham na manutenção de casas, né? Vocês aqui passaram por construção, sabem como é difícil, né? Construir não é fácil. E ali tem vários funcionários. Mas é interessante, quando se pensava em esgoto e caixa de gordura, vinha na mente do pessoal um nome: Eli. Ninguém gostava de limpar fossa, nem caixa de gordura, nem de quebrar esgoto. Mas quando era para fazer isso, eles chama o Eli. E lá ia o Eli, era um servo fiel. Ele ia lá, mexia no esgoto, na caixa de gordura, enchia. As irmãs agora vão ficar arrepiadas, enchia de barata. E ele pegava as baratas e fazia assim, ia tirando a barata do corpo. Ele não ligava. Era um serviço que ninguém gostava de fazer. E é necessário que a pessoa que executa esse tipo de serviço seja humilde, seja um servo de verdade. Então, Paulo, em vez de ele se apresentar com o seu currículo, ele começa dizendo que ele é um servo, o servo dos servos, um verdadeiro escravo. Mas ele não se envergonhava de se colocar nesta posição, porque ele não era servo de qualquer um. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo tinha uma dívida de gratidão enorme com o seu Senhor. Ele era muito grato, ele experimentou pessoalmente, como homem nenhum experimentou, a graça de Deus. Ele mesmo escreve que perseguiu a igreja de Cristo. Então, ele não se envergonhava de ser o escravo de Cristo. Em outra epístola, por exemplo, em Coríntios, ele se denominava o operete,
que era o remador da parte mais baixa dos navios. Imagine uma embarcação naquela época. Talvez você já tenha visto nos filmes aqueles barcos que têm 3 andares e os escravos remando. O operete era aquele que remava na parte mais baixa, ou seja, era o que fazia mais força. Assim somos nós também, como pastores, devemos ser os servos dos servos. E Paulo não podia iniciar de forma melhor a sua carta. Paulo, que o próprio nome já é um trocadilho, que significa pequeno, ele diz: o pequeno escravo do Senhor. Mas não é só isso. Ele diz: chamado para ser apóstolo. Ele é chamado por Deus, separado dentre tantos. Isso é uma honra, é um privilégio receber um chamado de Deus e ser separado dentre tantas pessoas. Ele é chamado, mas o seu chamado tem algo específico. Ele é chamado para ser um mensageiro. Literalmente, apóstolo é aquele que leva uma mensagem. Num sentido muito geral, todos aqui são apóstolos, porque todos nós fomos chamados com a incumbência de levar uma mensagem preciosa, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, apóstolo também tem um termo técnico, um chamado específico que Paulo recebeu de Deus. Para ser um apóstolo, era necessário ter visto o Senhor ressurreto. E o Senhor apareceu para Paulo. E justamente numa situação em que ele estava indo perseguir a igreja. Ou seja, não havia nada em si mesmo que justificasse o chamado de Deus em sua vida. Era simplesmente graça, assim como em nós. Mas Cristo o chamou pessoalmente. Um apóstolo precisava ver Cristo ressurreto. Eu não sou apóstolo e não tenho a mínima pretensão de ser. Aliás, eu não vi o Senhor ressurreto, mas eu me consolo com o que ele disse a Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Somos bem-aventurados porque cremos no Senhor. Então Paulo, ele viu o Senhor ressurreto. E não é só isso. Para ser um apóstolo, era necessário ser comissionado por Deus, com um chamado específico do apostolado. Por isso Paulo tinha essas credenciais. Então ele começa dizendo: Paulo, o escravo do Senhor Jesus Cristo, não de homem algum, e chamado para ser apóstolo segundo o Evangelho de Deus. Tudo em nossa vida tem o Evangelho como centro. E o chamado apostólico de Paulo tinha também este Evangelho como centro. As boas novas de que Cristo veio ao mundo e deu a vida por nós. E ele segue dizendo: este Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Nós costumamos imaginar que o Evangelho é uma espécie de plano B. Tipo, Deus fez todas as coisas e aí deu tudo errado e Deus vai e faz um plano B e inventa o Evangelho. Não. Paulo diz que esse Evangelho, ele foi anunciado antes pelos profetas. Na verdade, toda a Escritura aponta para Cristo. Conforme nós louvamos, Cristo é o centro de toda a nossa vida, do nosso ser, da nossa igreja. E as Escrituras têm um centro, e esse centro é Jesus Cristo, prometido pelas próprias Escrituras. Gênesis capítulo 3, versículo 15 diz que a semente da mulher viria e esmagaria a cabeça de Satanás. Desde o Éden, o Salvador é prometido. Ele é prometido na própria lei, por exemplo. A lei de Moisés apontava para Cristo. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Os profetas falaram dele, Isaías falou dele, Salmos falou a respeito dele. Quando Cristo caminha em Emaús, ele abre as Escrituras e começa a falar
com aqueles que caminhavam dizendo, desde a lei e dos profetas, falando tudo que as Escrituras diziam ao seu respeito. Então o Evangelho é antigo. Ele não é uma novidade, lógico, ele se cumpriu em Cristo. Esse Evangelho anunciado desde os primórdios, ele foi prometido e cumpriu-se em Cristo. E o Evangelho, ele não pode ter outro assunto. Versículo 3, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O assunto do Evangelho não pode ser outro, a não ser Jesus Cristo. O Evangelho é a respeito de Cristo. As boas novas não são ao meu respeito, não é a respeito do pastor Edilson, não, essas boas novas, elas falam de Jesus Cristo, ao mesmo tempo que o Evangelho é o centro de tudo, Cristo é o centro do Evangelho, as boas novas são a respeito dele, somente dele, que foi designado Filho de Deus. Mas ele sempre existiu. Ele é o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele sempre existiu, com o Pai e com o Espírito, porém, a sua ressurreição provou quem ele era. Cristo morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou porque ele não tinha pecado. E isso foi confirmado pelo Espírito de Santidade, ou seja, o Espírito Santo que o levantou dentre os mortos com poder ao terceiro dia. Esse é Jesus Cristo, este é o Evangelho que Paulo estava anunciando e queria compartilhar um pouco com os crentes de Roma. E é por esse Evangelho, por intermédio, versículo 5, de quem viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes santos. É através deste Evangelho que nós recebemos a graça, é através deste Evangelho que nós fomos salvos. Nós cremos na eleição, nós cremos no chamado de Deus, porém, é o Evangelho, é através da pregação do Evangelho que Deus chama o seu povo. Não há outra forma de salvação a não ser através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por intermédio deste Evangelho que nós recebemos a graça e a salvação. E aí Paulo vai, como sempre, saúda a igreja, a todos amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Recebemos um chamado, o chamado para sermos santos. Esta igreja é santa, mas ela não é santa por causa da sua estrutura, que é muito linda e bonita, por sinal, mas é por causa da utilidade dela. Se esse templo aqui virasse, por exemplo, um museu, como tem acontecido na Europa pós-moderna, ou virasse um bar, poderia ser o melhor, ela deixaria de ser santa. Ela é santa por causa daqueles que se reúnem aqui, e daquilo que é anunciado aqui, daquele que é glorificado aqui. Esta igreja é santa pela sua utilidade para a glória do nosso Deus. Assim como nós fomos chamados, nós fomos santificados, não porque nós somos bonitinhos, não porque nós somos capazes, ou porque Deus lá do céu viu algo muito bom em mim ou em você. Nós somos santos porque fomos chamados para o Evangelho. É sermos separados para Deus que nos faz santos no Senhor, não por causa de alguma perfeição, mas pelo aquele que morreu por nós, pela graça e a paz de nosso Senhor. E aí,
Ele começa dizendo: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus, no tocante a todos vós, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Você já deu graças a Deus por essa igreja, pela salvação de alguém? Não dar graças é um pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus se revela do alto contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus eles conhecem, podem conhecer, Deus os revelou. Portanto, eles são indesculpáveis. Conhecendo Deus, não lhe deram graça. Não dar graça a Deus e não reconhecer Deus nos mínimos detalhes da nossa vida é um pecado. Nós nos acostumamos tanto com as coisas que deixamos de agradecer por cada vida, por cada irmão, por cada pessoa atingida por este evangelho. Eu dou graças a Deus por vocês, porque lá em Guaratinguetá eu fiquei sabendo da vossa fé, sabendo a respeito desta igreja, e eu me alegro em Deus. Temos que ter este hábito de agradecer a Deus pela sua obra, a maior obra, a mais poderosa do mundo, que é a salvação, a regeneração de um coração corrompido. Só Deus pode fazer isso, pelo poder do evangelho. E aí ele dá graças, como sempre, em suas cartas, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Eu vou trazer isso para mim, por exemplo. Quanto tempo eu orei por vocês, orava: Senhor, me dá uma oportunidade para que eu possa estar lá com o pastor Edilson, conhecer a sua igreja. Amo tantos irmãos, conversava com ele, com a esposa, nas conferências da Fiel, mas nunca tinha essa oportunidade. Mas olha como Deus faz. Um dia eu parei o carro para comer um pastel aqui na Serra, aí estava lá o pastor Edilson. Combinado, vou lá em novembro. E aí, irmão, quando a gente combina, tem que cumprir. E é assim que Deus faz. Só que é diferente de mim. Eu poderia falhar na minha promessa. Eu disse: novembro eu vou lá. Mas a nossa palavra humana, ela é tão frágil. Mas quando Deus prometeu que enviaria o seu Filho, Ele cumpriu. Porque Ele está comprometido com a sua palavra, que é a verdade. E Ele não pode mudar, é o seu testemunho. E Deus disse que enviaria seu Filho, assim como Ele disse que voltará para nos buscar. Certamente Ele cumprirá isso, e Ele fará, assim Ele fará. Eu sempre orei, Deus nos deu essa oportunidade. Versículo 11, porque muito desejo ver, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Como tem acontecido hoje? Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Agora estamos chegando no nosso texto, que faz parte desta introdução. Na verdade, o texto que nós vamos mais especificamente trabalhar, ele é o tema dessa carta. Ele é o resumo da carta. Mas é importante darmos um destaque aqui nos versículos 14 e 15, para que a gente entenda perfeitamente o que Paulo quer dizer nos versículos 16 e 17. Olha o que ele diz aqui: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo se considerava um devedor. Diante de tudo que Deus fez por ele, ele se considerava um devedor. Preste bem atenção no que eu vou contar, algo bem rápido. Aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente na Vila da Penha, viveu uma senhora. Quem conhece Vila da Penha, aqui, né, perto da comunidade da Vila Cruzeiro, viveu uma senhora ali. E essa senhora era muito pobre, muito humilde. O seu marido também era um homem muito pobre. E ele trabalhava duramente para ganhar o sustento da sua casa. Trabalhava dia e noite. Esse homem levava uma pasta de ferramenta pesada pelas ruas, pelas vielas da Vila Cruzeiro. A sua mulher engravidou.
E algo estava de errado com aquele bebê. Aquela criança tinha algo de errado. E na época que essa mulher engravidou, não tinha todos os recursos que nós temos hoje. E o que aconteceu? Aquela mulher desesperada, os médicos diziam: olha, você tem que abortar essa criança. E olha, teve médico que chegou a dizer isso para ela: essa criança não tem chance de viver. Ele não vai viver. Essa criança não desenvolve no seu ventre. Os parentes diziam: ó, ele vai ser um monstro. Você precisa abortar. E aquela senhora resoluta falou: não, eu não vou abortar o meu filho. E foi levando a sua gravidez até o fim com muita dificuldade. E eis que nasce aquela criança. A criança nasce com 1,8 kg. Não havia os recursos que existem hoje nos hospitais. Aquela criança não desenvolvia, ela não ganhava peso, não crescia, seus ossos não desenvolviam de forma alguma. A sua fontanela não fechava, ou seja, a muleira aberta até os 6, 7 anos de idade. Ninguém descobriu o que a criança tinha, não conseguia ficar em pé, não parava em pé. Por vezes e vezes e vezes, aquela mulher desesperada ficava com aquele filho morrendo, roxo. Parava na rua, ali da Vila da Penha, pegava um táxi, entrava dentro do táxi, levava aquela criança para o hospital, sem um centavo no bolso. E quando chegava no hospital, ela virava para o taxista e dizia: moço, eu não tenho dinheiro, meu filho está morrendo. E aí os taxistas ficavam com dó: tá bom, minha senhora. Ela descalça, entrava por dentro dos hospitais. A criança passou por 2 cirurgias. O estado da criança sempre foi debilitado e grave. Aos 5 anos de idade, um médico no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso, se interessou pela criança, começou a pesquisar. Descobriram que aquela criança tinha uma síndrome gravíssima nos rins, que não absorvia o cálcio. Começaram a tratar para que a criança pudesse pelo menos desenvolver os ossos. E assim foi, começou 1/3, 2/3, até que estabilizou aproximadamente aos 8 para 9 anos de idade. Aquela criança passou por muitas lutas. Imagina, hoje era moda bullying, mas sofria bullying direto dentro da escola. Mas a criança cresceu, né? Muito pouco. Mas um belo dia aquela criança falou para os seus pais: eu vou prestar um concurso. E os seus pais falaram: ah, você não vai poder ir para lá. Você não tem tamanho para isso. Mas a criança fez o concurso, passou. E quando chegou no dia, em todas as provas escritas a criança passou, mas no dia de fazer o exame médico, aí é que vinha o medo. E aquela criança que agora já era um jovem, aos seus 18 anos, quando subiu para medir a sua altura, o médico de repente falou: fica aí com esse menino aí que eu vou no banheiro. E um cabo que estava ali medindo, olhou para o menino e falou: menino, você não vai passar nunca desse tamanho, põe o sapato aí. E o menino botou o sapato. E aí quando ele botou o sapato, mesmo assim ainda faltou 10 centímetros. E o cabo virou para ele e falou: olha, eu vou escrever aqui 1,60 m. Só de palhaçada. E botou lá 1,60 m. E aquele rapaz, que nunca havia saído de casa, foi embora para São Paulo. E ele chegou em São Paulo. O seu sonho era para o Paraçar, o grupo de resgate dos paraquedistas. E o pessoal: mas como que você vai ser paraquedista? Mas eu quero ir, eu quero saltar. E eis que amarraram um monte de saco de areia nele, e lá estava ele descendo do avião, levando horas para descer. Um belo dia, esse jovem, andando pela rua, alguém falou do Evangelho, o Evangelho poderoso para salvar vidas. E aquele jovem, ele entregou a vida a Cristo. Deus levou aquele jovem até a África em 2015.
Deus levou aquele jovem até os ribeirinhos do Amazonas em 2018. Deus levou aquele jovem até as terras vermelhas em 2022. Deus levou aquele jovem até as comunidades de Itacoatiara, Ituense, Terra Vermelha, Frente São Jorge, 35 horas de navegação até o Alto Amazonas, Paraná do Arariri. Esse jovem sou eu que estou aqui. Eu sou um devedor. Eu devo. Eu me considero um devedor. Eu estou aqui porque eu tenho uma dívida impagável com o meu Senhor. Era para eu estar morto. Era para eu ser um aborto. Era para que eu tivesse todos os tipos de trauma possíveis. Mas eis que eu estou aqui, para a glória do meu Deus. E hoje eu entendo o que Paulo diz. Eu sou um devedor. Eu sou um devedor a gregos, a judeus. Da mesma forma que você se considere um devedor. Talvez você não tenha a mesma história que eu, mas eu tenho certeza que cada um aqui tem a sua história, uma história diferente, que é tão importante quanto a minha história. É uma história de graça, uma história de misericórdia, uma história de amor, que te salvou. Um Cristo pregado na cruz, levou sobre si o seu pecado e o meu pecado, morreu a morte que era minha. Por isso que eu sou um devedor, sempre serei. Jamais poderei recusar em algum lugar falar deste Senhor. O que pode nos parar? O que pode nos separar dele? Eu sou um devedor, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Por isso que Paulo disse: eu estou pronto aí. Sabendo de tudo que ele poderia passar ali. É por isso que eu estava pronto para vir aqui. Não porque eu achava que eu consigo alguma coisa, não. Eu venho aqui, irmãos, eu sou carioca, tá? Eu não sou paulista, estou lá há muitos anos. Mas mesmo sendo um carioca, às vezes eu fico meio com medo ainda. Mas quando eu penso que eu sou um devedor, todas as barreiras são vencidas. Seja a África muçulmana, seja as águas do Amazonas, sejam as comunidades no Rio de Janeiro, não há barreiras para aquele que é um devedor, que não merecia nem estar vivo. Era assim que Paulo se via. Enquanto você não achar dessa forma, você vai achar que a graça é algo barato. Realmente foi de graça, mas alguém pagou um preço. Alguém pagou. Por isso que ele inicia o nosso tema aqui, dizendo: pois não me envergonho do Evangelho. Sim, como que ele poderia se envergonhar? Pois não me envergonho do Evangelho. Talvez a gente entenda vagamente essas palavras. Sabe por quê? A gente imagina assim: olha, ter vergonha do Evangelho é ter vergonha de pregar. Não, tem tantas pessoas tímidas, né? Uma coisa que eu não sou é tímido, mas tem tantos tímidos. Mas é algo muito mais profundo isso. Sabe por quê? Um Salvador na cruz, sangrando, morrendo, era uma vergonha para o judeu. A lei dizia: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Portanto, falar deste Cristo crucificado e ainda por cima dizer que ele é Deus. Os judeus nem pronunciavam o nome de Deus. Vocês sabiam disso? O tetagrama, né, que reflete o nome de Deus, né, Yod, Re, Vav, Re, não tem como pronunciar isso, porque são consoantes. Por isso até que na sua tradução, às vezes você vê Jeová,
É uma tentativa de falar o nome de Deus, né? Yod, Re, Vav, Re, como vamos traduzir isso? Em outras traduções tem Yavé, em outras tem Yehoá. Todos estão certos, não pode dizer que alguma está errada, porque o nome de Deus era até impronunciável. Então, quando eles estavam escrevendo as escrituras e chegava no tetragrama, né, no Yod, Re, Vav, Re, eles substituíam por Adoni, ou Adonai, meu Senhor. Agora, imagina, chega Jesus, nasceu lá na Galileia, Nazaré, né? Em Belém, depois foi para Galileia, foi criado lá em Nazaré. E aí ele chega lá, ele fala, eu sou o Senhor. E ali no hebraico é Yavé. Eu sou o Yavé. O judeu lá pegava em pedra, sai daqui, maluco, lunático. E agora ele está na cruz sangrando. Então para os judeus, o evangelho não tinha sentido nenhum. Aí para os gregos, os gregos queriam sabedoria. E você dizer, olha, que sabedoria há nesse homem aí na cruz sangrando? Que sabedoria? Sabedoria para o grego é a filosofia, né? É a reflexão, mais um Salvador morto na cruz. Que sabedoria há nisso? E para os romanos, poder, força é Nero, é o exército, é o centurião com seus homens, são as armas, isso que é poder. Que poder é esse? Então o evangelho era loucura para o grego, maldição para o judeu, fraqueza para o romano. Mas o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, mas para nós que somos salvos, Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é a salvação, Cristo é o poder de Deus. Então Paulo diz, eu não tenho vergonha de Cristo. Essa mensagem é relevante para você, para nós, especialmente para os jovens aqui hoje, porque estamos vivendo em uma sociedade pós-moderna, em que os jovens às vezes têm vergonha de expressar a sua fé, porque não é tão diferente, é loucura o evangelho, e muitas igrejas nem pregam mais o evangelho. Cristo não está no centro do evangelho. Que evangelho é esse? Que evangelho que não tem Cristo? Evangelho sem Cristo não há sentido. Eu não me envergonho do evangelho, sou devedor a Cristo. Não se envergonhe de Cristo, jovem, não tenha vergonha, porque essa mensagem vai ficar cada vez mais antiquada, cada vez mais fora de moda, cada vez mais vão rir de você, quando você falar que o seu Salvador foi pregado na cruz há 2000 anos atrás, e pior, quando você disser que Ele está vivo. Não mudou. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho. Sabe por quê? Ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é a única forma de salvação. Para o Antigo Testamento eles viam o Salvador que havia de vir, eles olhavam para a cruz como uma promessa, e eram salvos porque criam nesta promessa. Abraão creu pela fé, mas nós olhamos para a cruz como algo que já veio, para um Salvador que já morreu, ressuscitou e virá, e esse é o poder de Deus para salvar. Não são as minhas palavras que têm poder, mas é a palavra de Cristo que sai deste púlpito, que é poderosa para te transformar aqui nesta manhã, para salvar você que veio aqui, para regenerar o seu coração. Não é o pastor, nem eu, ninguém, mas somos
separados para o Evangelho. É isso que faz a diferença. A hora que não houver mais o centro de Cristo em minha vida, eu não terei mais utilidade nenhuma. Lá no Amazonas, quem fundou o Seminário Flutuante foi um homem chamado Richard Parker. Richard Wayne Parker. Ele tem o nome dos super-heróis, né? Faltou só o Stark. E um dia perguntaram a ele, com 84 anos: senhor Richard, quando o senhor vai parar? Ele falou: só no caixão. Porque eu sou um devedor de Cristo, devedor do Evangelho, e Ele é o poder para a salvação. Irmão, se você soubesse disso, que essa boa nova, ela é poderosa para salvar, você não deixava de falar para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus pais, para o seu marido, para a sua mulher, porque no Evangelho há poder para salvar. Esse é o Evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação. Mas não é o universalismo, não é o Evangelho que é dito e todo mundo já está salvo, não. Ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho é um convite ao arrependimento e à fé. Não existe pregação sem um chamado e um convite ao arrependimento. Todas as pregações do livro de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, ela vinha acompanhado com arrependei-vos. E logo em seguida, e crede em Jesus Cristo, o Senhor. Então o Evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Mas há uma ordem aqui que Paulo coloca, e a gente precisa entender isso, primeiro do judeu, também do grego. Sim, este Evangelho, ele se manifesta primeiro aos judeus. O povo de Israel foi separado por Deus desde Abraão, e recebeu através de Moisés a incumbência da guarda da lei. Porém, eles cometeram um grande erro. Eles achavam que poderiam ser salvos com a observância da lei, mas ninguém conseguia obedecer à lei. Na verdade, o efeito da lei didático era encaminhá-los a Cristo. Toda a lei apontava para Cristo. Jesus veio primeiro aos seus. Evangelho segundo João, ele faz uma conexão lá com Gênesis. Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando você segue em João capítulo 1, diz que ele estava com Deus desde o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens, e as trevas não o conheceram. Aí o versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ele vem aos judeus, mas o Evangelho não é só para judeus, ele também para os gregos, que aqui simboliza todos os povos do mundo. O Evangelho que salva judeus, ele salva gentios também. Ele nos salvou. Irmãos, nós falamos tanto de inclusão, né? Vocês que são jovens, às vezes estão na universidade, nas escolas. Olha, temos que ser inclusivos. É a palavra da moda, né? Inclusivo. Tem gente que distorce isso, né? Mas eu vou dizer uma coisa, antes de vocês jogarem Bíblias em mim, né? Jogar a Bíblia nele, pá. Eu vou dizer para você que a igreja é a instituição mais inclusiva que existe. Sabe por quê? Aqui nós encontramos ex-tudo. Aqui nós temos ex-bandidos, ex-homossexuais, ex-prostitutas. Jesus salva qualquer um. Essa igreja, ela é inclusiva nesse sentido. Nenhuma sociedade, nenhuma instituição recebe tanta gente diferente. Irmãos, eu digo para você que a igreja teria tudo para não dar certo,
Se fosse uma obra humana, jamais daria certo. Juntar tanta gente diferente dentro de um lugar só, aqui haverá uma guerra. Mas olha, o poder de Deus no Evangelho, regenerando os nossos corações, nos une no corpo de Cristo e nos torna um em Cristo. Então Ele é a salvação de todos, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, esse Evangelho que eu estou falando aqui hoje, ele traz algo, revela algo, a justiça de Deus. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, ele tinha um dilema: como me achegar diante de um Deus santo? Tem até a expressão que ele criou, corandeu, ou seja, somente diante de Deus que o homem pode saber quem realmente ele é e quem Deus é. Martinho Lutero passou a sua vida inteira se martirizando, tentando se livrar dos seus pecados. Essa epístola transformou Agostinho de Hipona. Essa mesma carta transformou Martinho Lutero. Muitos homens foram transformados ao lerem, simplesmente lerem o texto que eu estou lendo aqui para vocês nesta manhã. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Para você entender esse conceito de justiça de Deus, primeiro eu quero falar algumas coisas. Deus, Ele é imutável. Todos concordam com isso, amém? Deus não muda, Ele é o mesmo. Ele diz: eu sou o mesmo, eu não tenho princípio nem fim, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o eu sou. A palavra eu sou no hebraico, ela dá uma noção de algo que não termina nem acaba, que não tem princípio e nem tem fim. Deus não tem tempo. Você sabia que Deus não tem tempo? Olha que doideira. Quando a gente estuda, física, tudo tem tempo, massa e ocupa um espaço, não é verdade? Tem espaço, tem tempo e tem massa. Deus não tem espaço. Deus não tem tempo. Deus não tem massa. Irmãos, Deus é transcendente, é incompreensível à nossa mente limitada. Se Deus não quisesse revelar a você, irmã, você jamais saberia quem Ele é, nem ao menos que Ele existe. Se Deus não quisesse se revelar a nós, nós nem saberíamos nada a respeito dEle. Mas aprove a Deus, esse Deus que é transcendente, Ele também é imanente. E Ele é um Deus pessoal, e Ele resolveu se revelar a nós. Ele se revela a nós, conforme o Salmo 19 diz, através da criação. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Um dia declara outro dia. Deus fala através da criação, mas Ele também fala através da sua palavra de forma especial a você e a mim. Quando o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita, Deus se revela através da sua palavra, especificamente aos seus servos. E aí nós descobrimos então que Ele é imutável. Deus também é um Deus trino, você sabia, né? Ah, pastor, Trindade, todo mundo sabe, todo mundo crê. Tá, mas explica a Trindade. Ih, pastor, isso é doideira. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus só é possível a sua existência porque Ele é trino, você sabia disso? Sabe por que Alá não existe? Porque Ele é dependente. Ele depende de algo fora dele. Ele tem que ser amado por alguém. Ele depende de algo fora de si. Mas por Deus ser um Deus trino, Ele pode existir porque Ele não depende de nada. Ele tem o amor em si. Eternamente o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Filho ama o Pai. Então Ele não precisava de mim porque Ele estava sozinho. Não, Deus não precisava de mim. Deus não estava tristinho lá no céu. Eu vou criar esses irmãos aqui porque eu estou tão sozinho. Não.
Eternamente o Pai existia, o Filho e o Espírito sempre existiram. Então descobrimos que Deus é autossuficiente, Ele é imutável. Então, portanto, o que Ele diz não muda, o caráter dele não muda. Você não tem poder, irmão, de fazer Deus ficar mais santo. Eu vou fazer Deus ficar mais santo, ou quando eu peco, Deus vai ser menos santo. Não, Deus não muda o caráter dele. Ele sabe todas as coisas. Ele é o próprio amor. Ele não precisa que alguém fora dele o ame, porque o amor é intrínseco nele mesmo. Mas daí, o que é maravilhoso é que esse Deus, Ele resolveu nos criar. Sabe para quê? Para nós compartilharmos da sua glória, do seu amor, que existe eternamente. Ele quis nos criar. E esse Deus, Ele é um Deus perfeito, Ele é bondoso, Ele é gracioso, é misericordioso, Ele também tem ira. É o que diz lá em Romanos 1,18. E Ele é um Deus justo. Aí chegamos onde eu queria. Deus é justo. Agora, como Deus pode perdoar pecados sendo justo ao mesmo tempo? Se a nossa dívida era tão infinita, impossível nós pagarmos. Porque, irmãos, uma coisa, imagine eu chegar assim para o Anderson Silva: Anderson Silva, eu te desafio para uma briga. Pelo amor de Deus. Pastor Dilson, vamos sair do tapa aqui. É uma loucura. Irmão Ricardo Rauch, vamos brigar. Não dá, né? Não dá. Não sou trouxa, né? Vou querer ficar de boa com eles. Agora imagina algo muito pior. O homem pecou contra o Criador. É o Deus infinito que era inimigo do homem. A gente tem medo do diabo, mas Deus estava em inimizade com a sua criatura. E aí Deus, então, Ele envia um mediador. Olha, é Ele que dá o passo, não somos nós. Ele envia Cristo para selar a paz. Olha como nós éramos trouxas, né? Tínhamos um inimigo e não tinha chance de nos reconciliarmos com Ele. Mas Deus é justo. Ele não poderia pegar o meu pecado e varrer para baixo do tapete. Não, Deus não faz assim. Então o que Deus faz? Ele pega e Ele envia Jesus. E tinha que ser Deus, 100% Deus. Porque para levar os pecados de muitos, teria que ser alguém que não tem pecado. Porém a dívida era do homem com Deus, então tinha que ser alguém que fosse homem também, 100% homem, 100% Deus. E aí o que Deus faz? Na cruz, aí a gente entende o Salmo: a justiça e o amor se beijaram, a ira e o perdão se encontraram. A ira de Deus é derramada sobre o seu Filho em meu lugar, e Ele podia pagar a minha dívida, porque a dívida era com Ele mesmo, porque Ele é Deus com o Pai. Então Deus continua sendo justo. Ele não deixou. Irmãos, vamos entender o nosso perdão. Deus não pegou o seu pecado, varreu para baixo do tapete. Não, o seu pecado foi punido, sim, foi punido severamente, mas em outra pessoa. A morte de Cristo é substitutiva. Ele substituiu você na cruz, Ele deu a vida por você. Portanto, custou caro. Por isso que Paulo era devedor, por isso que ele não se envergonhava do Evangelho. E a justiça de Deus, então, uma definição que você pode aí anotar na sua Bíblia, é o ato que Deus faz para declarar o homem justo, sem que ele mesmo deixe de ser justo. E essa justiça é revelada no Evangelho. As boas novas é que Cristo veio e morreu por nós, a sua morte propiciatória. Lá na arca tinha, lá em Israel, no templo, tinha uma arca, e naquela arca tinha 3 coisas ali. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, o maná
e a vara de Arão. Quando o sumo sacerdote ali, era para ele lembrar que o homem pecou contra a palavra de Deus, contra o seu governo e contra o seu alimento. O sacerdote chegava ali e ele precisava derramar o sangue sobre a tampa da arca. Aquela tampa se chamava propiciatório. E quando a morte de Cristo, nós falamos que ela é uma morte propiciatória, ali está a tampa da nossa arca, a cruz, o sangue derramado que aplaca a ira de Deus. A sua morte é substitutiva, é propiciatória, é redentiva. Ele nos comprou, Ele nos redimiu, somos dele e Ele é o nosso Senhor. O Evangelho, resumidamente, ele revela a justiça de Deus. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, só que é de fé em fé. A obra de Deus na sua vida, do começo ao fim, é fé, é graça, é o Evangelho. Começou com a fé, mas o que te sustenta hoje ainda é a fé. Você precisa confiar que Deus não vai te abandonar por qualquer coisa. Romanos capítulo 8 diz: quem nos separará do amor de Deus? As lutas, a tribulação, a angústia, quem vai nos separar? Nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Foi isso que mudou a vida de Lutero, sabia? Ele ficava lá se cortando, se batendo e não resolvia nada. Mandaram ele, faz peregrinação em Roma. Ele fez, não adiantou nada. E agora? O que eu faço? Como me chegar diante? Como me achegar diante de um Deus santo? E aí ele lê aqui, foi como se as portas do céu se abriram. O justo viverá por fé. E o nosso texto acaba aqui, como está escrito: o justo viverá por fé. Paulo está citando Abacuque, o profeta Abacuque, diante de tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. Ele ora a Deus: Senhor, como pode a injustiça operar? Parece até a gente hoje, né? Olhando tanta coisa: Senhor, como pode isso, como pode aquilo, como pode meu filho ser desse jeito, a minha mulher, como pode? Aí Deus responde ele. Sabe como é que Deus responde? Meu fofo, olha, eu vou salvar ele. Não, Deus já começa assim: eis que vem os caldeus, um povo terrível, eles vão arrebentar, vão amassar, Era como Deus ia resolver. Às vezes a gente se assusta com a resposta de Deus. Aí Abacuque: não, mas Senhor, como é que pode o ímpio vir aqui? Sabe? E aí Deus diz: olha, aquietai-vos, o meu justo viverá pela fé. Escreva bem grande, Abacuque, bem grande, para quem passar correndo aqui ver que o meu justo viverá pela fé. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que as ovelhas no rebanho não reproduzam, não deem leite, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É como o pastor Edilson fez aqui. Podia estar tudo mal, mas tendo Deus, está tudo bem. Esse é o mistério da fé. E aí, esse texto é repetido 4 vezes na Bíblia. Olha a importância dele. É Abacuque, é Romanos, é Gálatas e é Hebreus. O meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a conservação da alma. O meu justo viverá pela fé. Caminhe, não desista, não desanime. A fé que te salvou é a fé que vai te levar até o fim. E foi isso que Lutero viu. Opa, é isso. Eu preciso crer que Deus pagou a minha dívida, e é assim que eu vou diante dele. E aí, Lutero, descansando desta promessa,
ele tem realmente uma experiência com o seu Deus, que deu origem a toda a reforma, e muitos homens foram transformados, e o que eu espero é que alguns também sejam transformados aqui nesta manhã. Como podemos aplicar esse texto, pastor? Como podemos aplicar isso, irmãos? Em primeiro lugar, vivemos também uma época em que o Evangelho é ridicularizado. Mas como Paulo naquela época não é tão diferente. Paulo, em sua pregação em uma sociedade tão conturbada como a sociedade grega, ele chega em uma hora lá no Areópago, aqueles deuses todos, e ele vê lá um altar ao Deus desconhecido, e ele aproveita aquilo e começa a falar: a este Deus desconhecido, que criou o céu, as estrelas, é esse Deus que eu estou anunciando. Fale, não caia na espiral do silêncio no seu trabalho, na sua faculdade. Fale do Evangelho, não tenha medo nem vergonha, porque você é um devedor de Cristo. Segundo ponto, o Evangelho precisa ser pregado para os crentes. Como assim, pastor? Tem que ser pregado, como eu estou fazendo hoje. Se você lembra, eu comecei assim: olha, eu trago uma mensagem antiga, mas bem atual. A nossa mensagem é a mesma, o Evangelho não mudou. E por que temos que pregar também o Evangelho na igreja? Porque de tempos em tempos, nós, envolvidos pelos nossos pecados, pelas nossas próprias fraquezas, nossas falhas, ou a gente pensa que Deus está nos punindo por causa dos nossos erros, ou nós pensamos que Deus vai nos desamparar, ou até mesmo nos enfraquecemos. É necessário a gente lembrar, de tempos em tempos, da verdade do Evangelho, do Salvador que veio ao mundo e deu a sua vida na cruz do Calvário para me salvar. Precisamos lembrar da mensagem do Evangelho. E o terceiro ponto, e último em nossa aplicação, é que a mensagem não mudou, e ela tem um centro. Se o Evangelho não falar de Cristo, se as nossas pregações não nos conduzirem a Cristo, elas não produzirão salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para você que entrou aqui hoje e está desanimado e abatido, o Evangelho, ele é o teu consolo. Ande de fé em fé, de fé em fé, até o fim. Não desanime. Pastor Edilson, fui edificado pelo seu testemunho lá na nossa sala lá. A construção deste templo, questão de fé. Fé em fé, tábua por tábua. Não foi assim? Mas para você que entrou aqui e ainda não conhece a Cristo, este Salvador, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jovem, este Salvador crucificado e morto há 2000 anos atrás, ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo, Ele virá. Ele é poderoso para libertar você das drogas. Ele é poderoso para te libertar da pornografia que atormenta a sua mente e não deixa você olhar para nenhum lugar sem com que essas imagens venham ao seu coração. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar, para sustentar, para nos conduzir nos braços do Senhor até aquele grande dia. Que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o pastor Edilson, sua família, sua esposa, seus filhos. Que Deus nos guarde e nos conserve sempre firmados na mensagem do Evangelho. Pastor Edilson.